Fiasco total para o Brasil no UFC Paris. Maurício Ruffi foi finalizado pelo Benoit Saint-Denis e o Caio Borralho foi derrotado pelo Imavov. E quem apareceu falando sobre o evento, trazendo aí a sua análise, foi o Daniel Cormier. A gente vai conferir tudo que ele falou, pessoal. O Ruffi aí que recentemente falou do grappling, dos wrestlers aí, falou do Islam Makhachev, dos amarrões, e o Cormier também falou aí sobre isso. É, pessoal, a situação não ficou legal pro Ruffi. Enfim, a gente vai conferir tudo que rolou. Antes do vídeo, eu vou pedir apenas pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui o meu trabalho e não custa nada. Deixa o like e na sequência pode aparecer um botão escrito Hypar. Se aparecer o Hypar, clica que aí você fortalece demais. Deixa o like, deixa o Hypar e principalmente se inscreva aqui no canal. Bora conferir tudo que o Cormier falou. Quando o Cyril Gane foi a atração principal em Paris também, a multidão, as reações, você pode ver o quão sedentas essas pessoas da França são pelo MMA. Eles ficam ligados desde a primeira luta, e a energia fica lá no alto a noite toda. E eu acredito que essa energia fez com que o desempenho tenha sido melhor. Isso fez com que os lutadores lutassem melhor. Eles lutaram bem essa noite. Eu vi os caras lutando melhor do que eles são. Eu assisti todas as lutas, do começo até o final. Muitas vezes os fãs se perguntam se eles podem fazer parte do show com a energia. E eu posso te dizer, isso fortalece os lutadores. Os lutadores podem sentir isso. Eles ficam empolgados em se apresentar diante de uma multidão tão animada quanto foi em Paris hoje à noite. Foi uma multidão muito animada. E pessoal, que desempenho do Imavov. Sobre o que seria necessário para você se consolidar como o número 1 da divisão, o desafiante número 1. E hoje o Imavov deu um grande passo nesse sentido. Ele derrotou o Caio Borralho durante 25 minutos. Em uma luta de 25 minutos, um juiz deu 50-45 pro Imavov e outros dois 49-46. O Caio Borralho sabia que teria que derrubar o Imavov. Ele tentou 5 quedas e não conseguiu. E quando você tá na trocação com o Imavov, é difícil lidar com ele. Ele é rápido. Ele é tão rápido. Você olha o progresso na carreira dele, você vê. Você viu o Imavov lutar com o Adesanya e vencer ele. O Adesanya é um ótimo striker. A maneira que ele venceu, a única maneira que o Caio tinha de vencer seria por meio das quedas. E ele não conseguiu quedar. Ele raramente chegou perto de uma queda. Eu acho que o Imavov continua mostrando evolução no seu jogo. Ele tá ficando cada vez melhor e melhor quando a gente vê ele dentro do octógono. E hoje à noite, ele teve uma das maiores vitórias da sua carreira. Mas ele não tá batendo em qualquer um. Brendan Allen, Joaquin Buckley, a Adesanya. Todos esses caras que ele derrotou desde que ele perdeu para o Sean Strickland há alguns anos atrás, ele conseguiu derrotar muitos grandes lutadores recentemente. E isso mostra que a trocação dele sempre esteve lá. A questão sempre foi como que ele lidaria com as quedas, a pressão do adversário, como ele estaria sob ataque. Mas hoje à noite ele mostrou que é difícil colocar ele sob pressão. É difícil colocar ele sob pressão constante, porque ele é muito bom em administrar a distância. Ele controla você com um golpe, com os strikings. Muitos lutadores estão falando sobre o Imavov. O Sterling falou, mais uma atuação de destaque para o Imavov. Mas eu fico me perguntando qual que era o plano de jogo do Caio Borralho. Acho que ele deveria tentar as quedas com mais frequência. O Cerrudo falou, ótima vitória para o Imavov, mas eu acho que a vitória do Fluffy ou do The Reader vai levar um dos dois ao cinturão. Vamos falar do Benoit Saint-Denis. No coevento principal, o Benoit Saint-Denis tentou 10 quedas contra o Maurício Ruffi. Dessas 10 quedas, ele conseguiu 3 dessas quedas. Conseguiu converter 3 quedas. Mas ele foi muito agressivo tentando conseguir essas quedas. Isso me lembrou muito quando ele lutou contra o Dustin Poirier. No round 1, ele tentou queda, após queda, após queda, até que o Dustin Poirier conseguiu nocautear ele. Mas eu vi as pessoas ignorando o passado dele. O próprio Renato Moicano, meu amigo, falou que era dinheiro fácil apostar no Maurício Ruffi, que o Benoit Saint-Denis não tinha chance alguma. Eu não sei como um cara como o Moicano, que passou tanto tempo no octógono contra o Saint-Denis, pode dizer isso. Porque a pressão que ele colocou no Ruffi e o fato dele nunca ter parado de avançar mostrou
qual tipo de máquina, qual tipo de lutador que o Maurício Ruff estava enfrentando. Quando ele conseguiu estrangular o Ruff, não foi no pescoço, foi mais pra cima, e isso fez com que o Ruff batesse mesmo assim. Vocês têm que entender que o Maurício Ruff, até aqui, até o momento no UFC, ele conseguiu administrar as lutas, mas ele não tinha lutado contra um cara forte do wrestling que traga outros problemas. E hoje à noite, sinto muito, lamento dizer, ele falhou em sua primeira oportunidade de provar que sabe lidar com essa situação. E vai ser difícil pra ele. O Ruff tava falando muito sobre os grappers, os wrestlers, essa questão deles amarrarem a luta. O Islam se manifestou e respondeu ele, falou: treine mais e fale menos, é assim que você alcança o sucesso. O Ruff se colocou no radar do Islam, mas esse resultado vai atrasar ele em sua jornada para se tornar um campeão, ou até mesmo um cara valioso. Já o Benoit Saint-Denis, essa foi a melhor performance de toda a sua carreira. Quando o Saint-Denis nocauteou seu adversário no Madison Square Garden, foi insano, e isso lhe rendeu uma luta contra o Dustin Poirier. Mas não teve o mesmo peso dessa vitória de hoje. É como eu falei pra vocês, os lutadores franceses venceram 5 lutas, não perderam nenhuma. E tiveram 3 finalizações. Isso é uma grande coisa. Muito importante isso daí. Quando você tá em casa, no seu país, você quer ver os lutadores da casa vencendo. A multidão foi lá. Foi lá pra ver os seus atletas com as mãos levantadas. E tiveram seus pedidos atendidos. Foi o que aconteceu. Eu tiro o chapéu para todos os fãs de MMA franceses. Eles representaram. Foi da melhor maneira que poderia ter sido, com um público como esse. Então é o seguinte, minha performance da noite, o meu prêmio de performance da noite vai para o Benoit Saint-Denis. Por tudo que ele fez. Porque ninguém estava escolhendo ele para vencer essa luta. O Ruff era o grande favorito, mas o Saint-Denis foi lá e fez o trabalho. E eu não tô surpreso com nada que o Benoit Saint-Denis fez. Esse cara era um militar do exército francês de respeito. Ele é um daqueles caras da linha de frente. E essa noite ele lutou como se ele estivesse lutando lá fora pelo seu país. Então eu tiro meu chapéu para o Benoit Saint-Denis por ser o lutador da noite. E também vou tirar o meu chapéu para o Imavov. Tirar o chapéu também para o Benoit Saint-Denis e todos os outros franceses que tiveram a mão levantada hoje à noite. E para todos, na verdade, não só os franceses. 10 das 12 lutas foram por finalizações. Parabéns a todos. Tá aí, pessoal, a análise de Daniel Cormier, falando aí do Ruff, né? Principalmente aqui, falando primeiro aí da performance dominante do Imavov, que ele merece disputar o cinturão, eu concordo. Independente aí do resultado de Fluff e de The Reader, eu acho que o Imavov fez por merecer a chance de disputar o cinturão. E você, o que você acha? E aí o Cormier, né, falou aí do Ruff e do Saint-Denis, que o Ruff nunca tinha lutado contra um wrestler desse nível e que na primeira chance aí de provar que pode lidar com esse jogo, acabou não tendo sucesso. E querendo ou não, ele falou do Islam Makhachev, falou dos caras ali que lutam ali, amarrando ali, que agarram por 15 minutos, 25, deu essa declaração e vocês viram, o Islam Makhachev respondeu ele, falou pra ele falar menos e treinar mais. É, pessoal, querendo ou não, não foi a noite dos brasileiros. O que você achou aí da análise do Cormier? Ficou desapontado com a performance do Ruff e do Caio Borralho? O que vocês acharam? Acham que aquele corte de peso ali atrapalhou ou que não? Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou desse evento. A gente vai falar muito sobre o evento, eu não vou ficar falando aqui, senão o vídeo fica muito comprido, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva aqui no canal pra estar acompanhando. Semana que vem tem Jean Silva e Diego Lopes, hein? Então fica ligado aí no canal. Se inscreva, deixa o like, deixa o hypar, tamo junto e até o próximo vídeo, ó. Tá rolando aqui. Tamo junto.